Oi, eu sou a Brugadini e eu sou ex-bruxa, não pratico mais bruxaria natural, então eu tô aqui pra contar pra vocês os porquês, até porque um dos principais nichos do meu conteúdo era sobre bruxaria, era sobre esoterismo, então eu tinha que vir aqui falar sobre. Inclusive, uma coisa importante que eu tenho que falar é o meu testemunho, é falar um pouco sobre a minha vida. Não só do que aconteceu recentemente, mas do que aconteceu no passado, para que vocês possam entender. Primeiro porque desde criança, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito brincalhona, sempre fui muito curiosa, eu era aquele tipo de criança arteira. Então eu gostava de me comunicar, de brincar, de falar, de subir nas coisas, nos armários de casa, então eu era bem assim. E aí, um certo dia, minha mãe começou a frequentar igreja evangélica. Nisso, a família toda foi junto. Então, eu cresci em igreja, né? E era muito divertido, eu gostava bastante quando eu era criança, porque tinham as escolinhas, tal, a gente aprendia com quadrinhos, pintando, desenhando, e as histórias eram tão legais. E aí também tinha a parte de que eu me sentia útil e que eu tinha dons ali florescendo que eu achava o máximo, né? Então eu tocava teclado, eu cantava no coral, eu participava de peças na igreja, eu até fazia coreografia, gente, eu dançava. Então eu fazia tudo isso assim para Deus e eu fazia feliz e tudo mais. Só que eu era uma criança muito carente. Eu tinha muito problema com relação a isso. Então, por eu ter esse excesso de carência, ser muito sensível, então eu sentia um vazio muito grande dentro do meu peito, que eu precisava, sabe, de alguém, alguma coisa para preencher. E eu não estava achando isso, eu não estava encontrando isso. É engraçado, mas desde muito pequenininha, meu sonho sempre foi construir uma família, né? Eu sempre quis casar, ter filhos cedo, essas coisas assim. E eu, criança, já queria isso. Eu não tinha uma noção, tipo, não, calma. E aí, na minha adolescência, com 11 para 12 anos, eu comecei a ter novas descobertas. Então, eu descobri sobre o estilo gótico, né? Não existia o estilo alternativo ainda na época, mas eu comecei a descobrir esses estilos mais diferentinhos e tal. E comecei a me vestir toda de preto, batom preto, que eu fazia até com sombra na época, porque não existia batom preto, não tinha nem tinta para pintar cabelo de colorido nessa época, né? E é engraçado que, tipo, eu comecei a gostar de músicas que, nossa, eu nem sabia que existiam. Eu comecei a gostar de rock, música gótica, de metal e tal. E foi até quando começou a era da internet, então eu comecei a escrever em blog, essas coisas, eu me divertia tanto. Só que, o que acontece? Dentro da igreja, quando eu comecei a ir vestida desse jeito, aquela geração, né, as pessoas mais velhas começaram a me julgar, né, começaram a me olhar meio torto, meio atravessado, me puxavam de canto, falavam que estavam vendo coisas ruins em mim, que eu devia usar roupas mais claras, que eu devia mesclar o preto com outras cores, e não sei o que, piriri pororó. E aí eu comecei a ficar muito revoltada, muito entristecida, porque eu sempre prezei a liberdade de expressão e direito, né? Inclusive, a Bíblia fala do livre-arbítrio, né? Que você tem, que nós temos livre-arbítrio para essas coisas. Então, é só ter discernimento, né? E cada um tem o seu e é isso. Não julgueis para não ser julgados. Então, tipo, eu comecei a ficar muito triste com a igreja e abandonei. Larguei, não quis ir mais. E passei o resto da minha adolescência sem ir para a igreja e acabei conhecendo com essa internet sobre bruxaria, sobre o paganismo, sobre os deuses e essas práticas mágicas, e eu super me interessei. E isso foi me entretendo, eu fui me sentindo acolhida, então foi aí que eu comecei a praticar bruxaria pela primeira vez, só que foi de uma forma solitária, porque eu vivia em casa, vivia no meu quarto, então tudo que eu fazia era em casa. Daí, a minha professora de teclado da igreja, um dia, chegou em mim e falou: eu tive um sonho com você. E ela era a líder do coral da igreja também. Ela chegou e falou assim: eu sonhei que você estava saindo de um lugar à noite, tinha um muro bem grande atrás de você,
e veio um espírito de morte atrás, assim, e ele tava querendo te enforcar. E na hora que eu cheguei, eu já orei, falei em nome de Jesus para ele sair. E ele não tava querendo te soltar, mas aí quando eu orei, quando eu pedi para Deus, ele simplesmente se soltou. E antes de ele ir embora, ele só falou dos 19 e ela não passa. Então, ela falou, eu queria te alertar sobre isso, não sei o que lá, e eu dei de ombros, não quis ouvir. Até agradeci e tudo, né, mas enfim. E aí foi com 19 anos, nossa gente, parece até mentira eu contando sobre isso, mas foi com 19 anos que eu sofri uma das piores coisas da minha vida, que eu poderia ter morrido e que foi um abuso assim, que ficou guardado na minha mente, que me fez mal por anos. Tanto que a minha família não ficou sabendo disso, nossa, até recentemente. Então eu fiquei mais de 20 anos escondendo sobre esse acontecimento e só as pessoas que eu entrava em relacionamento que acabava sabendo, que eu acabava contando. E eu tô aqui abrindo isso pra vocês. Tô praticamente falando sobre minha vida toda, na real. Então vocês vão me conhecer até muito melhor depois desse vídeo. Tudo aconteceu quando eu estava no trabalho. Depois que eu saí do trabalho, na real, eu e uma galerinha, a gente foi pra um bar e tal. E depois, 2 meninos acabaram me convidando pra ir num cemitério que ficava ali perto do lugar onde a gente trabalhava. Como eles sabiam que eu era gótica, tudo. E eles também eram, tipo, meio assim, desse meio underground. Eu falei, beleza, vamos dar uma passeada lá. E aí, chegando lá, um deles recebe Exu, um deles incorpora, e aí o outro, com uma guia, fica desesperado, aparentemente, né? E pergunta o que ele quer, né? E aí ele começa a falar que ele quer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, só sei que esse menino falou, beleza, eu vou lá buscar. Falou, Bruna, fica tomando conta dele. E o menino lá, passando mal, todo estranho e com um Exu dentro dele. Eu tava morrendo de medo, mas que ali. Porque eu tenho essa característica de ser uma pessoa boa, assim, que gosta de ajudar os outros, sabe? E aí, beleza. Passou mais de meia hora, o menino não voltava. Ele falou que ia buscar ajuda, né? Que ia buscar as coisas que a entidade tava pedindo. E não voltou. Aí eu fui tentar procurar alguém. E quando eu vi, a porta tava fechada e o menino tava vindo atrás de mim. Então, assim, depois disso, eu não preciso nem contar o que aconteceu. Eu não conseguia sair do cemitério sozinha. E eu tava sendo ameaçada de morte se eu não fizesse o que a pessoa queria. Então, aconteceu. E depois, para sair desse local, eu ainda tive que pedir ajuda pro agressor. Eu ainda tive que aceitar a ajuda dele para pular o muro. E eu tenho até hoje uma cicatriz no queixo. Depois eu mostro melhor para vocês em detalhes. Porque na hora que eu pulei o muro do cemitério, eu bati o queixo no rosto dele. Mas foi terrível. Foi muito, muito, assim, desesperador. Porque eu não tinha como nem avisar ninguém. Eu só sei que na hora, eu nem lembrei disso. Que essa minha professora, minha líder, tinha falado pra mim. Eu nem tinha me lembrado, nem tchum. Só fui ligar os pontos, né, recente, na verdade. Com isso, né, depois de 2 meses, eu comecei a namorar com uma pessoa, então meio que na época, assim, eu tive uma ajuda para superar, então foi de boa, podia ter sido pior, né? E aí acabou que, tipo, esse relacionamento durou quase 3 anos, a vida foi indo e tal, beleza. Comecei a fazer faculdade, e aí, depois que esse relacionamento acabou, eu entrei numa crise de depressão extremamente grande. Foi aí que eu tive a minha segunda maior crise de depressão da vida, porque a primeira foi quando eu era adolescente, pouco depois de sair da igreja ali, que eu tava toda frustrada, toda irritada e sentindo aquele vazio, aquela carência e sendo uma pessoa que não tinha muito convívio social também. Então, por esse motivo, eu, nossa,
atentei até com a minha vida. Eu tentava tirar tarô, eu tentava fazer algum feitiço para conseguir me sentir melhor. Eu orava para alguns deuses, né? Eu pedia ajuda e nada acontecia. Foi aí que eu falei, quer saber? Eu vou voltar para a igreja. Eu acho que eu não tive uma boa experiência quando eu era menor. Hoje em dia tem umas igrejas diferentes, né? Eu sei que tem uma que chama Bola de Neve, que ela é muito legal, que é muito jovem que vai, povo tatuado, com piercing, ninguém julga ninguém, cabelo colorido, o povo gosta de rock, tem rock cristão. Falei, quer saber? Eu vou ver qual é que é. Eu vou lá e vou ver se eu me sinto melhor, porque eu tô desesperada. Então, com isso, eu fui nessa igreja. E assim, gente, pasme, eu me apaixonei. Eu achei sensacional. Eu nunca tinha ido num lugar que eu me sentia assim tão em casa. Em questão de religião, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, muito contente e tal. Tanto que, pra vocês terem noção, eu fui batizada com o Espírito Santo. Pra quem não sabe o que isso significa, é quando o Espírito Santo de Deus desce e toca em você, e você começa a receber certos dons especiais, como o dom de falar em línguas. Então eu tava falando em línguas estranhas, e era uma coisa que na época que eu ia na igreja mais novinha, isso nunca tinha acontecido, e eu nem achava que isso seria possível. E olha que quando eu tive 12 anos, 11 para 12 anos, eu me batizei. Então eu achei que, né, eu não sabia por que eu nunca tinha sido batizada. Gente, sério, eu tava me sentindo tão feliz, eu tava me sentindo tão completa, eu tava me sentindo bem comigo mesma, tanto fisicamente, quanto sentimentalmente, quanto tudo. Só que é aquilo, né? Eu e minha carência, né? Então, como eu tava sem ninguém na minha vida e tudo mais e tal, eu falei, vou me distrair um pouco com minhas amigas, vou sair, vou andar de patins com elas, porque é uma coisa que eu andava quando eu era criança e tá voltando agora, e as minhas amigas também estão querendo andar, então eu vou andar com elas. E a gente combinou um dia de ir pro Parque de Ibirapuera. Então eu fui no Parque de Ibirapuera com elas andar de patins, um dia de Santa Ceia, e aí no fim da tarde era pra gente ir embora e ir pra igreja. Elas foram, eu fiquei. E nisso que eu fiquei é porque eu conheci uma galerinha, me empolguei com eles e acabei ficando por lá, fazendo amizade, conversando, andando de patins e acabei até conhecendo uma pessoa que foi uma pessoa que eu namorei por muito tempo. Então, eu caí numa armadilha espiritual, né? Porque eu acabei conhecendo uma pessoa legal, não que essa pessoa tenha sido uma armadilha, tá? Mas, tipo assim, a ocasião, né? Porque não era uma pessoa cristã, né? Então, eu acabei me relacionando com essa pessoa e eu não fui forte o suficiente de falar, olha, eu vou na igreja e não sei o que lá e tal, e eu não quero deixar de fazer isso. Não, eu peguei e meio que abri mão de muitas coisas da minha vida para viver em prol do que a pessoa fazia, né? E acabei indo pro mesmo meio, né? Praticando e tudo mais, tal. Não achei ruim, não, porque eu amo patins, eu amei tudo que eu fiz e tal. Só que acabei que eu ramelei, né? Eu que, tipo, abandonei, né? E aí, beleza. E foi depois do falecimento da minha avó, uns meses depois, que eu decidi criar um canal no YouTube, até para espairecer, como eu gosto de falar, de me comunicar e tudo, para me distrair, para ver se eu achava, né, uma carreira legal. Então, eu comecei a fazer vídeos sobre estilo, tal, fazer tutoriais de cabelo, de acessórios, etc. Até que eu fiquei muito frustrada, tipo, com o passar dos anos, que não tava dando muito certo, não tava tendo, assim, tanta visibilidade quanto eu gostaria. Eu devia estar com uns 30 e poucos mil inscritos, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu resolvi mudar um pouco o nicho, falar sobre alguma coisa diferente também. E foi aí que entrou o tópico, né, da bruxaria. Foi aí que eu comecei a falar que eu praticava bruxaria e tudo mais, porque eu realmente voltei a fazer as práticas. Inclusive, eu comecei a praticar com um coven, que era uma coisa que eu sempre quis ter essa experiência. Então, como um grupo de pessoas que fazia bruxaria com elementais me convidou para participar, eu fui, comecei a participar com eles, comecei a me envolver aí em eventos, a fazer rituais, né, tudo em conjunto e etc. E tava aquilo sendo uma experiência super nova pra mim, né? Super legal, mágica e tal. E aí eu postava sobre os eventos, sobre todas essas coisas, né? Respondia dúvidas, etc. E
o meu canal foi tendo um boom assim de crescimento, então eu tava achando que eu estava no caminho certo, né? Foi aí que eu caí em mais uma ilusão. Então, tipo, depois de quase 6 anos de relacionamento, a minha depressão voltou, forte pra caramba, e acabou que o meu relacionamento também chegou ao fim, porque a gente com isso ficou afastado e tal, mesmo morando juntos. Depois de algum tempo, eu conheci uma pessoa online, depois de fazer um banho para atrair o amor, né? E eu, nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu aceitei esse banho de presente de um colega. E esse colega falou que ia ser bom, que ia me ajudar, que eu ia conseguir encontrar alguém. E fez até aplicação de reiki em mim, ayahuasca. Nossa, foi um dos piores dias da minha vida também. Eu nunca vomitei tanto na minha vida. Eu achei que eu ia morrer de tanto vomitar. E o gosto era horrível, era um gosto podre. A cor era aquela cor de coisa podre mesmo. Então, assim, foi terrível. Claro que eu me senti mais leve, né? Porque depois de tanto vomitar, como que eu não ia me sentir como se algo de ruim tivesse saindo de mim, né? Mas esse banho foi terrível. Me atraiu, assim, um dos piores relacionamentos ou tentativas de relacionamento que eu já tive na minha vida. Eu me relacionei uns 4 meses, mais ou menos, com essa pessoa, que eu atraí, tipo, juro, assim, tipo, menos de uma semana depois que eu fiz esse banho. E essa pessoa era tóxica, era abusiva, era controladora, me dopava. Então, quando eu fazia qualquer coisa, ou questionava qualquer coisa que essa pessoa não gostava, essa pessoa me dopava com tarja preta. E com isso, às vezes eu acabava até, tipo, desmaiando, assim, tipo, dormindo, sabe? Eu não conseguia sentir nada também, eu não conseguia ter reação nenhuma, eu não tinha felicidade, eu não tinha tristeza, eu não tinha raiva, eu não tinha nada quando eu tava sob efeito desses remédios. E, tipo, foi terrível, assim. E eu tentava sair desse relacionamento e a pessoa fazia um psicológico em mim, colocava que queria se matar se isso acontecesse, que ia se envenenar e que a culpa ia ser minha. E, nossa, assim, foi, tipo, terrível. E eu descobria tanta coisa errada que ele fazia, sabe? Tipo, que ele conversava com outras meninas enquanto tava comigo. Só que aí ele não me dava liberdade pra ter amizade, sabe? Eu fui me sentindo sufocada, não podia ficar 2 minutos online em qualquer rede social, que já vinha um monte de cobrança pra cima de mim e achando que eu tava fazendo coisas mirabolantes. Mas, graças a Deus, eu consegui sair desse relacionamento, que foi uma tentativa de relacionamento, né? Depois que eu fiz, assim, tipo, uma oração chorando no banheiro, porque eu tava passando por alucinações até. Minha crise de pânico tava extremamente forte. Eu tava, nossa, vendo luzes se acenderem e apagarem. Eu dormia com uma vassoura na cabeceira da cama, porque eu tinha medo. Então foi terrível essa fase. Um determinado dia, depois de uma crise terrível dessas que eu tive, eu fui pro banheiro, comecei a chorar demais, assim, com a água escorrendo pelo meu corpo. E eu, nessa hora, supliquei para Deus. Eu falei, né, Deus, se o Senhor realmente existe e tá comigo e é o Deus de misericórdia, é o Deus do perdão, que socorre na angústia mesmo, vem me socorrer. Eu não tô aguentando mais o que eu tô passando, o que eu tô sofrendo. Eu tô muito perturbada. Me ajuda, me manda um sinal, faz alguma coisa na minha vida, manda alguém que possa me ajudar. E aí nossa, eu só sei assim que eu, na angústia, me prostrei assim e pedi para Deus vir me ajudar, vir me socorrer, porque eu não aguentava mais. E aí, assim, menos de um mês depois, eu comecei a conversar com uma pessoa que eu já tinha adicionado nas redes sociais, mas que nós nunca tínhamos conversado, porque até então eu conhecia a namorada dessa pessoa, porque a gente ia nesses eventos de bruxaria, mas a gente nunca nem tinha se falado. E a gente começou a se falar por um assunto super aleatório. Então,
com isso, o papo foi indo, foi vindo e ambos descobrimos que nenhum dos dois estava namorando mais. E aí a gente fazendo amizade, se comunicando, a gente combinou de ir para um encontro, de sair junto e tudo mais, tal, para comer alguma coisa, para conversar e se conhecer melhor. E foi nesse dia que a gente ficou pela primeira vez. Basicamente começamos a namorar depois daí. E assim, foi tudo muito rápido, foi tudo de uma forma muito intensa. A gente começou a morar junto poucos meses depois. E foi no momento certo, ele estava precisando disso e eu também estava precisando de uma companhia, então aconteceu tudo da melhor forma possível, do jeito que tinha que ser. E foi a melhor coisa, assim, minha mãe adorou ele, meu pai também. Aconteceu tudo do melhor jeito que poderia ter acontecido, né? E aí, nossa, eu tive um suporte, tanto emocional quanto sentimental e de todos os jeitos possíveis. Que, nossa, ele, né, o Rafa, que é o meu marido agora, né, que nós já somos casados, foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida e, nossa, sem palavras para dizer. Então, eu continuei nessa época fazendo vídeos e tudo mais e tal, eu tava recebendo bastante coisa, né, e fazendo unboxing e etc. Me sentia muito contente com essas coisas, né, só que eu não monetizava mensalmente, nunca ganhei mensal do YouTube. Então isso que me frustrava, sabe? Porque eu via, tipo, a vida dos outros caminhando, os outros ganhando e prosperando e não sei o quê. E eu tendo que ficar, tipo, quase com 10 anos de canal, né? E meu canal, assim, não sendo minha maior fonte de renda e nem tendo publicidade suficiente para ter uma renda, né? E aí, com isso, eu fui me frustrando, né? Fui, assim, me sentindo pra baixo, porque eu sofro de baixa autoestima, então isso foi me dominando, me dominando. E aí, eu achava que era, tipo, inveja, orgulho das pessoas pegando em mim, tirando minhas forças. Então, eu ia, fazia banhos, fazia rituais de proteção e etc e tal. E nada disso estava me ajudando. Eu cheguei até a fazer um ritual, né? Eu cheguei até a fazer uma proteção com espelhos. Nossa, e em vez de eu me sentir mais protegida, eu me senti pior, assim. Eu me senti mais atacada, real. E de novo, parece que uma coisa estava me cegando. Que eu não vi que, tipo, foi Deus que trouxe o Rafa na minha vida. Porque eu tinha suplicado, eu tinha clamado um socorro para ele, aí recebi pouco tempo depois e nem tchum. Tipo, sabe, eu tava com uma venda nos olhos, estavam me deixando incapacitada para enxergar essas coisas. E aí então veio a pandemia, com isso eu engordei, desenvolvi certos problemas de saúde. Teve o falecimento do meu pai dentro da pandemia, só que não foi por Covid, foi por infarto, por problema de hipertensão, né, problema de diabetes, etc. Então, assim, foi bem triste, foi terrível para mim. Eu tive que assumir uma responsabilidade muito grande de ajudar aqui a cuidar da minha mãe, porque meu pai sempre fazia de tudo, ele era o provedor, ele gostava de ser assim, né, de que todos dependessem dele e de fazer tudo para que os outros não se preocupassem, né, e acabou que isso veio para mim. Graças a Deus eu tive o Rafa, eu tenho o Rafa para me ajudar e, enfim, tipo, a minha irmã também ajudando e tal, mas foi terrível, foi uma perda, assim, inimaginável. E depois disso eu comecei a me sentir muito desanimada. Eu não queria mais gravar vídeo, eu não queria mais fazer nada, porque eu me sentia feia, eu me sentia indisposta, eu me sentia a pior pessoa do mundo e que eu não teria nada para oferecer, nada para entregar, que eu não conseguiria gravar bem, que eu não conseguiria falar bem, que eu ia ficar feia na câmera, que eu não ia ter condições psicológicas para isso. Depois disso, acabou que o Fish faleceu, né? Depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, o Fish faleceu, que foi recentemente, foi no final de outubro agora. E para mim, assim, foi o estopim.
o baque, o último baque que eu precisava para acordar. Porque depois que o Fish faleceu, que eu deixei ele 2 dias internado, gastei um dinheirão para fazer com que ele sobrevivesse, mas não deu, porque realmente se ele ficasse, ele ia sofrer muito mais, porque ele teria que fazer hemodiálise sempre, toda semana e etc. E tadinho, já é ceguinho, já velhinho, né? Então, foi o melhor para ele. Mas depois dessa perda, porque eu convivi com ele 13 para 14 anos, dos meus 20 até os meus 34, eu falei, meu Deus, e agora? Foi aí que, vendo ele pela casa, sentindo a presença dele, sentindo essa tristeza, essa falta, essa saudade, que 4 dias depois, uma amiga da minha irmã postou num stories que estavam doando uns gatinhos, que eles tinham sido abandonados e eles nem tinham sido desmamados ainda. Só que eles não estavam mais com a mãe. Eles estavam dentro, tipo, de um Carrefour. E aí eu fui lá. Porque eu não aguentei quando eu vi a foto e tinha um preto e branco parecidinho com o Fish. Eu ter pegado um novo filho foi a maior decisão, a melhor decisão que eu tive, que eu poderia ter feito. Ele dá trabalho, ele morde, ele mia, ele pula pra todo quanto é canto, ele faz muita arte, ele é muito dependente, sim. Mas só que isso fez nascer um amor diferente em mim, um amor novo, fez eu ter que gastar o meu tempo pra cuidar e etc. E isso amenizou a tristeza, o sofrimento que eu tava sentindo. E aí eu comecei a refletir. Eu falei, nossa, minha mãe estava orando, pedindo para que eu fosse confortada da morte do Fish e tudo mais e tal. E todas as coisas que aconteceram na minha vida, foi Deus que me ajudou ou foi os deuses, né? Foram as práticas que eu fiz, né, na bruxaria. E aí eu botei na balança, né? Comecei a perceber que todas as vezes que eu tive livramentos ou tive coisas de boa acontecendo na minha vida, alguém me socorrendo era Deus. E como que eu consegui viver todos esses anos cega de que isso não estava me ajudando em nada, que isso não estava me acrescentando em nada, que isso era ilusão, que era uma ilusão porque era bonito, porque aparentava ser mágico, porque era legal, porque, enfim, inúmeros porquês, né? Mas era uma ilusão. Então, fazendo essa reflexão de vida, refletindo sobre toda a minha vida, sobre todos os acontecimentos, eu percebi que a culpa de muita coisa também foi minha. De não ter tido paciência, de esperar, porque eu não esperei Deus fazer as coisas no tempo certo, no tempo que eram para ser feitas. Principalmente pelos meus traumas de adolescência, né? Mas isso era culpa de Deus? Não, era culpa das pessoas. Quem me julgou foram essas pessoas, não foi Deus. Na Bíblia fala que Deus não se importa com a aparência, Ele vê o coração, Ele vê o espírito bom da pessoa, as coisas boas que essa pessoa faz. E não a aparência dela, a roupa que ela veste, a cor do cabelo, ou se ela usa coisas pelo corpo. Então, assim, realmente foi culpa das pessoas. E aí, percebendo isso, as escamas caíram dos meus olhos, eu comecei a enxergar e eu pedi, Deus, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu pequei muito, porque o Senhor abomina essas práticas de bruxaria, de feitiçaria, porque isso é culto a outros deuses. E o Senhor diz na Bíblia que esses deuses nem fazem nada, que eles não existem. E realmente eu comecei a perceber isso, assim, na minha percepção, tá, gente? Porque cada um tem a sua percepção e eu respeito. Mas eu comecei a ver que, tipo, realmente, sempre que eu precisei de ajuda foi o Senhor que estava lá. Então me tira desse abismo. Depois disso, eu me tornei uma nova pessoa. Deus me ajudou, devolveu minha autoestima, fez eu me sentir bonita de novo. Tanto que eu mudei até o visual do meu cabelo. Me senti com ânimo, com energia para fazer as coisas. Então eu comecei a emagrecer,
comecei a ter ânimo para cuidar de mim, para passar uma maquiagem. Continuo mantendo o estilo que eu tenho, porque a minha essência eu não vou mudar. Eu sempre gostei dessas coisas e eu vou continuar gostando. Então, eu comecei só a, tipo, sabe, abrir meus olhos e ver como Deus é maravilhoso, como Deus sempre foi tão carinhoso, tão amoroso comigo e até paciente, porque eu fiquei mais de 10, 12 anos aí sem, tipo, sem estar nos caminhos certos, né? E tudo que aconteceu, eu sei que aconteceu por permissão dele, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse amadurecer, porque é tipo aquele filho teimoso, né? Que quer sair de casa, que quer curtir a vida, que quer viver as coisas do mundo, e o pai fala, não vai, é perigoso, vai te fazer mal, vai te trazer mágoas, dores e etc. Pode até acontecer coisa pior, mas o filho não escuta. Então, eu era esse tipo de filha, né? Então, Deus falou, então vai, seja por si mesma, e aí a hora que você quiser voltar, eu vou estar aqui. Eu te recebo de braços abertos, a gente conversa, eu te explico tudo, eu cuido de você e vai dar tudo certo. Então, Deus cuidou de mim e falou, vai na minha casa, né? Pra eu continuar cuidando de você, pra eu continuar falando com você. Então, primeiro eu fiz um acampamento na sala para cuidar do Pichu, que é meu novo gatinho. Olha as coisas como acontecem do jeito que tem que acontecer. E aí, nesse acampamento na sala da minha mãe, que tem uma TV a cabo lá, eu comecei a virar, passar de canal. E achei um canal com uma pregação da Renascer, que é uma igreja evangélica. E aí, com essa pregação da Renascer, teve uma palavra assim que foi abundante, que foi uma palavra sobre o resgate, em que Deus estava libertando essa pessoa, estava libertando, né, esse povo também, e que iria restituir 100 vezes mais o que foi tirado, aquilo que foi perdido. E assim, então Deus já falou comigo e fez uma promessa na minha vida. Só sei que, sabe quando você precisa ouvir alguma coisa que tá acontecendo com você, e realmente, tipo, você fala, nossa, essa pessoa tá falando comigo? Ela tá falando tudo que eu tô passando? E aí, com isso, eu acabei chorando, me debulhando de chorar, porque eu me senti culpada, sabe? Porque estavam fazendo cultos na minha casa e eu não tava nem participando. Eles faziam no segundo andar e eu ficava na minha, não participava, não me envolvia, eu só ia lá, cumprimentava as pessoas, porque algumas delas eu já conhecia de quando eu era mais nova. E, assim, o bom foi que depois eu fiz amizade com essas pessoas de novo. Deus foi tratando, foi usando, inclusive uma delas foi um presente de Deus, porque Deus também me deu uma avó nova, uma avózinha de alma, de consideração, de coração. E eu sentia tanta falta da minha avó. E aí essa pessoa veio assim como um presente. E aí eu voltei então para os caminhos do Senhor, para os caminhos de Deus, voltei a frequentar a igreja evangélica. E eu sou, sim, uma alternativa cristã, uma ex-bruxa, e esse foi o meu testemunho. É longo, porque eu realmente passei por muita coisa, são 34 anos de vida que eu tô agora, então eu tive muita coisa para contar. E olha, gente, voltar para Deus foi a melhor decisão que eu fiz, porque depois de voltar para a igreja, de fazer as orações e tudo mais, Deus foi sendo tão bondoso comigo, Ele realmente foi curando as minhas feridas. Eu comecei a conseguir comer de tudo, sem passar mal, sem precisar remédio. Eu tomava 4 remédios para poder conseguir comer uma coisa mais gordurosa, uma coisa com queijo, com leite. Eu tava com tantos problemas de saúde, tantos, queriam fazer cirurgia em mim e tudo. E foi só pedir para Deus cuidar de mim e curar. Que tudo que eu como hoje em dia, eu não passo mal, eu não preciso mais tomar remédio, então isso foi uma cura. Eu me sinto um milagre vivo, isso foi uma libertação. É tremendo assim, então eu precisava contar isso pra vocês, porque foi uma coisa que me salvou. Ele é um pai tão amoroso, ele foi tão amoroso comigo, por que ele não vai ser com os outros filhos dele, não é? Ele é lindo, ele é amor. Desculpa o vídeo longo, esse testemunho, esse relato longo,
Mas glória a Deus, obrigado, Senhor, por ter salvo a minha vida, por ter me aceito de volta. Então é isso. Amo vocês, gente.